Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel Vila, eu sou professor de vocês de Automação Industrial 1. Então, na aula de hoje, nós vamos ver princípio de funcionamento de motores de indução. O tema da aula ainda é no tema de elementos de comandos elétricos, né? Que é basicamente a automação de sistemas, né? Sem a utilização de CLPs, né? Apenas utilizando lógica de contatos, né? Contatores, botoeiras, tá? Então, sem a utilização de CLP. Os objetivos da aula é apresentar os tipos comuns de carga do tipo motor, né? Podem ser diversos tipos de carga. Nessa aula a gente vai ver as cargas do tipo motor em comandos elétricos e apresentar o princípio de funcionamento dos motores de indução. Tá? Então vamos lá. Os motores de indução não são os únicos motores utilizados em comandos elétricos, né? A gente tem também motores de passo, motor servomotores, certo? Motores de corrente contínua, motores de indução síncrono, geradores síncronos, né? Então são diversos tipos de motor aí utilizado em comandos elétricos, mas nessa aula, né, e nesse curso inclusive, a gente vai tratar apenas de motores de indução de corrente alternada, tá? Trifásico e monofásico. Porque estes motores são responsáveis, né, por mais de 90% da aplicação prática. Então, aqui mais de 90% da indústria são motores de indução. Então, a gente entendendo bem esses motores, né, como fazer a automação deles, né, como fazer o acionamento, né, desses motores, a gente já vai estar bem preparado aí para diversas aplicações práticas. Tá? Eu trouxe aqui dois modelos, né, de motor de indução, um modelo monofásico e um modelo trifásico, para comparação. Então, aparentemente pela carcaça, né, eles não são muito diferentes um do outro. Tá? Aqui tem algumas especificações. O modelo monofásico ele tem um índice de proteção 55. Esse IP55 é índice de proteção. Em aulas mais para frente a gente vai entender direitinho o que isso representa. Tá? Mas os dois motores com índice de proteção 5,5, os dois motores de potência de meio cavalo. E uma coisa que a gente percebe é que o motor monofásico ele pesa 20 kg e o motor trifásico, né, nesse exemplo, pesa 11 kg. Então, para a mesma potência, para o mesmo tipo de índice de proteção, ou seja, proteção de carcaça, o motor trifásico ele é bem mais leve. E nessa aula a gente vai entender por quê, né, estudando o princípio de funcionamento, né, qual a composição interna dele, qual é o princípio de funcionamento desses motores, a gente vai entender por que o trifásico tem aí esse aparente ganho, né, de eficiência. Tá? Uma outra carcaça que é comum de vocês encontrarem os motores monofásicos, né, é com com esse compartimento aqui em cima, tá? Que vai deixar bem claro que se trata de um motor monofásico. Tá? Eu já adianto que aqui em cima vai ter um capacitor e quando a gente for estudar o princípio de funcionamento dos monofásicos, a gente vai entender bem qual que é a necessidade. Tá? Antes de partir para o princípio de funcionamento, né, e esquemas de ligação dos motores trifásicos, vamos entender por que ele é tão predominante assim, né? Porque mais de 90% da indústria utiliza esses motores. Tá? E a explicação direta para isso é que ele é um motor extremamente simples, de construção extremamente simples e de princípio de funcionamento, de construção simples, né, e bastante robusto. Tá? Por conta disso é possível produzi-lo, né, em larga escala com menor custo, né, e ele, por ser robusto, né, está sujeito a menos manutenções aí. Tá? Então, se a gente olhar aqui o motor desmontado, né, as partes internas, né, a gente pode dizer que a parte principal do motor está nessa peça, que é chamado de estator, onde as bobinas que vão gerar o campo magnético que vai forçar o movimento do motor, elas estão colocadas aqui. Então, este é o estator e aqui é o rotor. Tá? Então, é a parte que gira. Então, aqui na ponta tem um eixo, né, onde vai ser acoplado, né, uma polia, um engate, né, para gerar força para tocar uma carga. E este rotor vai estar apoiado sobre esses dois rolamentos, um rolamento aqui na frente, um rolamento aqui atrás. Esses rolamentos vão estar encaixados aqui na tampa, certo? Na tampa frontal, na tampa traseira, os rolamentos, e o motor vai girar
sendo tocado, né, pelo campo magnético gerado do estator. Então é interessante a gente notar que o rotor ele não possui, né, o que é comum em diversos tipos de motores, né, de corrente contínua, de motores síncronos. O rotor do motor de indução ele não possui, né, cabos, né, para fazer um eletroímã, e ele também não é composto por um ímã permanente. Ele é apenas um núcleo, né, ferromagnético, que vai ser induzida nele uma corrente e vai ser possível o movimento. A gente vai entender bem daqui a pouquinho como. Tá? Estes motores eles são chamados de gaiola de esquilo exatamente pelo formato do rotor. Tá? Então o rotor ele tem esse anel aqui em cima, de um material condutor, e esse outro anel aqui embaixo, e esses dois anéis estão ligados por condutores. Tá vendo essas linhas mais claras aqui no corpo do rotor? Ó, são condutores de alumínio, tá? Que ligam este anel e este outro anel aqui embaixo. Tá? E é por isso que ele é chamado de gaiola de esquilo, porque se a gente imaginar que não tivesse esse material em cor de cobre aqui no meio, seriam apenas umas grades, né, de material condutor, semelhante às grades aí que os esquilos domésticos usam, né, para brincar, no caso. E é por isso que ele é chamado de motor de gaiola de esquilo. Tá? Só que aqui ele não é preenchido, ao invés de ter um espaço vazio, né, entre os condutores, ele é preenchido com material ferromagnético, que vai ajudar na permeabilidade magnética do campo magnético gerado pelo estator. Tá? Então vai aumentar o fluxo, né, por conta desse material ferromagnético. Bem, o resto da montagem do motor, né, apenas tampa. Juntamente no eixo aqui do motor é acoplado já um ventilador que vai ser responsável por refrigerar o motor. Então mesmo o motor rodando a vazio, né, ou seja, sem nenhuma carga sendo colocada no eixo de trabalho dele aqui, a gente já tem uma cargazinha pequena, né, que é o ventilador que vai refrigerar o motor sendo acoplado a ele. Então é um motor de montagem bem simples. E a gente vai ver que o princípio de funcionamento dele mostra, né, a genialidade do Tesla, né, em projetar esse tipo de motor. Tá? Para entender o princípio de funcionamento desses motores, vamos fazer uma abstração aqui rápida. Imagine que vocês têm um disco, né, esse disco está apoiado em um pino, de forma que ele possa girar. Atrás desse disco foi colocado um ímã, né, de forma que aqui na parte superior do disco nós temos um polo norte, e na parte inferior nós temos um polo sul. Tá? Como o disco está apoiado em um eixo, né, eu posso vir com a mão aqui, segurar o disco aqui na lateral direita e girar ele no sentido horário, de forma que se eu girar 90 graus, por exemplo, o polo norte vem para cá, o polo sul vem para cá. Se eu girar ele 90 graus anti-horário, o polo norte vem para cá, o polo sul vem para cá. Então o ímã e o disco estão conectados aí, né, estão colados um no outro. E eu posso vir aqui também e colocar nesse eixo um outro ímã, tá? Por exemplo, a agulha de uma bússola. Vamos supor que eu coloco um outro ímã nessa posição aqui inclinado, e a parte de cima aqui vai ter o polo sul e a parte de baixo o polo norte, desse outro ímã que eu vou colocar aqui. Se eu colocar esse ímã nesse mesmo eixo e soltar ele, né, pelo acoplamento magnético, né, o polo norte vai atrair o polo sul desse outro ímã, então ele vai vir para cá, e o polo norte vai ser atraído pelo polo sul e ele vai vir para cá. E ficar nessa forma. Tá? De forma que mesmo que se eu vir com a mão e rotacionar essa agulha dessa bússola, e quando eu soltar, essa bússola volta para essa posição aqui por acoplamento magnético. De forma semelhante, se agora eu tentar girar o disco, então se eu girar o disco 90 graus, por exemplo, essa agulha também vai ser defletida 90 graus, certo? Porque ela vai acompanhar o movimento do disco por estarem acoplados magneticamente. Da mesma forma, se eu rotacionar esse disco a 2000 RPM, essa agulha também vai rotacionar a 2000 RPM. Então esse é o princípio de funcionamento, né? Essa é a abstração para a gente entender um motor, o funcionamento do motor de indução. Tá? Ocorre que no motor de indução, essa parte onde tem o campo magnético que vai impulsionar
uma coisa girante, que vai, no caso aqui é a bússola, mas no nosso caso vai ser o rotor, né? Então, no caso do motor, esse campo girante aqui, ele é estático, né? Ele está no estator e ele é gerado por bobinas, tá? A gente consegue, né, se a gente lembrar um pouquinho das aulas de eletromagnetismo, né, seja, né, no curso de graduação ou mesmo, né, no ensino médio, a gente vai se lembrar aí que se você tem uma bobina e se você coloca tensão nessa bobina, então de forma que aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Então se eu coloquei uma fonte de tensão aqui nessa bobina, uma corrente vai ser gerada, né? Ela é feita de material condutor, então vai ser gerada uma corrente, né, nesse sentido. E por regra da mão direita, sendo gerada uma corrente nesse sentido, a gente aponta os dedos, né, o indicador, os dedos da mão nesse sentido, e a direção do polegar vai ser a direção do polo norte, tá? Então, ao percorrer uma bobina por corrente, ela gera um campo magnético e eu sei, né, a orientação desse campo magnético por regra da mão direita. Então, a corrente é na direção dos dedos do indicador e o dedo polegar vai indicar o polo norte, de forma que as linhas desse campo magnético gerado, elas saem do norte e vêm aqui para o sul, tá? Então é assim que funciona um eletroímã, tá? Então, energizando uma bobina, gera-se um eletroímã. É isso que a gente vai fazer no motor. No motor, né, o meu disco não vai poder girar, porque ele está no estator, né, as bobinas estão no estator, que são, como o nome diz, estáticos, tá? Então, se eu vir aqui no meu estator e energizar, eu consigo gerar o ímã. Tá? Então, consigo percorrer corrente nesse sentido, corrente saindo da esquerda indo para a direita, regra da mão direita, polo norte aqui em cima, polo sul aqui embaixo. Ok. Como aqui em cima é polo norte, aqui é polo sul, o meu rotor, né, essa minha agulha que pode defletir aqui de acordo com o campo magnético, ela continua nessa mesma posição, atraída pelo esse polo norte. Tá? Como é que a gente faz para ter o movimento, então, de girar essa agulha aqui? Imagine que, ao invés de ter apenas uma bobina, a gente tem duas bobinas, como este quadro aqui embaixo traz. Então, a gente tem uma bobina aqui em vermelho, tá? Começa aqui e vem aqui embaixo. E nós temos uma bobina em verde, certo? E, ao invés de aplicar uma tensão contínua, como é o caso aqui na bobina, vamos aplicar uma tensão alternada, né, nessa bobina. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, aqui em vermelho, nós temos a tensão que é aplicada na bobina em vermelho, e em verde nós temos a tensão, né, em corrente alternada, que é aplicada na bobina em verde. Tá? E aqui está a agulha, né, que vai estar fazendo o papel do nosso rotor. Tá? Então, o estator está aqui, ó, parado, né, como eu disse, né, ele não é um disco que pode girar, então ele está aqui estático, mas a gente tem bobinas sendo excitadas, né, por tensão alternada. Então vamos ver o que acontece. Em tempo igual a zero, né, um tempo aqui igual a zero, nós temos que a tensão na bobina vermelha é aproximadamente aqui 220 volts e a tensão na bobina verde é aproximadamente 0 volts. Tá? Isso faz gerar um polo norte aqui em cima, um polo sul aqui embaixo, portanto, né? E como a bobina em verde não tem nenhuma tensão gerada, né, não gera nem polo sul nem polo norte, ela não está polarizada. Tá? Então nós temos um polo norte aqui em cima, o polo sul da agulha, né, aponta para ele conforme era antes, tá? Conforme estava nesse estado aqui em cima. No entanto, se a gente analisar agora neste tempo aqui, para esse ponto, nós temos que a bobina em vermelho está com a tensão de 150 volts e a bobina em verde também está com a tensão de 150 volts. Então, tanto a bobina vermelha quanto a verde estão polarizadas em norte, essas duas aqui, U1 e Z1 estão polarizadas em norte, e aqui ambos estão polarizados em sul. Isso vai fazer com que essa parte aqui, o sul da agulha, seja atraído por este polo e por este polo, fazendo com que ela faça uma deflexão nesse sentido, ela fica aqui inclinada, né? nessa posição, por ser sido atraída por este polo e por este polo. E se a gente continuar seguindo, ó, indo agora para este ponto, em que a tensão na bobina vermelha é 0 e na bobina verde é 220, a gente chega nessa situação aqui, em que aqui em cima não está polarizado, aqui está polarizado como norte,
e a agulha ela vem para essa posição. Então ela começou nessa posição, foi para essa e agora está nessa posição, certo? Então a gente consegue perceber que à medida que a gente vai evoluindo aqui no tempo, essa agulha ela vai rotacionando, né? Porque o campo magnético está rotacionando. Tá? Então se a gente continuar seguindo para este ponto, onde a bobina vermelha está com menos 220 e a bobina verde está com 0, a gente chega nessa situação em que o polo norte está aqui embaixo, né? E a agulha, né, da bússola saiu dessa posição e foi para essa. Se a gente continuar caminhando ao ponto em que na bobina em vermelho está 0 volts e na em verde está menos 220 volts, a gente chega nessa posição. Então, ao longo do tempo, né, quando você energiza bobinas com tensões alternadas aqui, né, no caso tensões alternadas em 60 Hz, da mesma que a gente tem na tomada das nossas casas, a gente vê que o campo magnético, né, o norte desse estator, ele vai girando aqui ao longo do corpo, tá? Vai girando ao longo do corpo de forma a também girar, né, a agulha dessa bússola, né, esse ímã que a gente tem aqui no meio, né, que está representando o nosso rotor. Tá? Então isso daí já é metade do caminho andado, vamos dizer assim, sobre o princípio de funcionamento do motor de indução. Nós temos polos, esses polos são excitados por tensão alternada e isso impulsiona um ímã que tem aqui no meio. Tá? Só que a gente conversou que ao invés de ter um ímã no meio do motor, a gente tem um rotor desse tipo aqui. Então não tem um eletroímã. Tá? No caso aqui, eu só estou mostrando aqui em cima um exemplo para um motor trifásico. Funciona exatamente... aqui a gente tem 3 polos, né? Aliás, tem 2 polos por fase, né? Fazendo aquele mesmo trabalho, né? Aqui são 3 fases, tá vendo? Tem a fase 1, 2 e 3, certo? Elas alimentam, né, essa e essa bobina e vai fazendo um campo magnético girante aqui ao redor do estator. E se a gente tivesse um ímã aqui no meio, no rotor, ele rotacionaria junto com o movimento dos polos, né, em um movimento a gente fala com velocidade síncrona. Né? Então ele iria acompanhar o campo girante aí. Tá? Só que a gente no motor, né, de indução, a gente não tem um eletroímã no meio no rotor. Tá? Nosso rotor ele é esse rotor gaiola de esquilo dessa forma aqui. Tá? Então como é que esse motor então funcionaria? Tá? Se a gente lembrar também lá do ensino médio, das aulas de eletromagnetismo, né, a gente tem aquele experimento clássico de indução. Tá? Eu coloquei aqui bem no cantinho aqui só para a gente lembrar. O experimento básico de indução, como é que ele funciona? De indução eletromagnética, né? Lei de Faraday. Dado que você tem uma espira, né? A gente tem uma espira aqui de material condutor, a gente ligou essa espira em um medidor de corrente, tá? E se a gente pegar um ímã e aproximar dessa espira, a gente percebe que vai ter uma medição de corrente aqui no medidor. Se a gente afastar esse ímã dessa espira, também a gente vê que tem uma medição de corrente aqui no medidor. Se a gente deixar esse ímã parado, estático, aqui nessa espira, não há medida nenhuma corrente. Então, né, pela lei de Faraday, a gente sabe que para que ocorra a indução eletromagnética, a gente precisa de campo magnético, no caso gerado pelo ímã, a gente precisa de um condutor, no caso a espira, e a gente precisa de movimento relativo, né? A gente precisa de um campo magnético variante, né, para fazer para que ocorra a indução eletromagnética, tá? Para que ocorra a geração de corrente aqui na espira. E é assim que funciona, e é assim que o rotor do motor de indução ele vira um eletroímã. Tá? Então, se a gente imaginar aqui, ó, no nosso motor, a gente tem campo magnético, que é gerado pela tensão excitando as bobinas que viram eletroímãs, né? Então possui campo magnético. Nós temos material condutor no rotor. Por quê? Porque aqui em cima nós temos um disco metálico, aqui embaixo nós temos outro disco metálico, e esses discos são conectados por condutores, feitos aqui de alumínio, geralmente. Né? Essas linhas mais em claro aqui, mais claras aqui. Ó. Ou seja,
essas linhas de material condutor estão curto-circuitadas, então tem um caminho fechado para percorrer a corrente. Então temos campo magnético, temos condutor. O que falta é movimento relativo. Só que não é que falta, né? Temos também movimento relativo. Por quê? Porque o campo magnético ele não está estático aqui. Não é aqui polo norte, aqui polo sul para sempre. Como a tensão aplicada é alternada, o campo magnético está girando aqui ao redor do estator. Então nós temos também movimento relativo, de forma aqui a gerar, né, indução eletromagnética no rotor, e aqui também ele, como tem indução eletromagnética, também vai ser percorrido por corrente, e todo condutor percorrido por corrente, né, vai ter campo magnético. Portanto, a gente consegue magnetizar o rotor. Tá? Magnetizado o rotor, então aqui nesse exemplo, né, nessa foto que eu tirei do campo girante, esse campo está girando, né, ele não está sempre nessa forma, aqui norte, aqui sul. Ele está girando, o norte está rodando aqui, né, juntamente com a tensão alternada. Tá? Só que se eu tirei uma foto estática desse momento aqui, ó, aqui em cima está com os polos norte, né, e isso induziu corrente no rotor. Por indução, o rotor se magnetiza e aqui aparecem os polos sul, por exemplo. Tá? De forma com que os polos sul eles acoplam ao polo norte, tá? Fazendo com que, ao rotacionar o campo eletromagnético no estator, é possível, como o norte do estator está acoplado, né, ao sul do rotor, o rotor vai girar. Tá? E é aí que é a genialidade desse motor de indução. Então, por indução eletromagnética, esse motor gira. Então, a gente pode dizer que o rotor acompanha o campo magnético assim que ele se torna um eletroímã. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento aí do motor. Então, é possível a gente entender que agora a gente não pode ter mais... a gente não pode fazer com que o rotor rode na mesma velocidade do campo. Porque se ele rodar na mesma velocidade do campo, ou seja, se ele rodar de forma síncrona, então, por exemplo, se o campo está rodando a 1.800 RPM e o rotor a 1.800 RPM, a gente para de ter movimento relativo. Né? Então a gente vai ver que ele vai rotacionar um pouquinho mais devagar do que o campo, tentando acompanhar o campo, mas quando ele chega no campo, ele perde força, né? Porque acaba a indução eletromagnética, acabando a indução eletromagnética, acaba corrente sendo percorrida, né, no rotor, e ao parar de ter corrente no rotor, para de ter força para rotacionar esse rotor. Tá? Porque a força vem exatamente da corrente que é induzida nele, né, por força de Lorentz. Ok, então guardando essa informação, né, de que se o motor rotacionar, né, se o rotor rotacionar na mesma velocidade do campo girante, a gente para de ter força, né, porque para de ter movimento relativo, certo? Quebra um dos pilares, né, dos requerimentos para indução. Então a gente consegue, né, com essa informação, entender a curva, né, de torque, corrente e RPM, né, dos motores de indução. Então aqui nessa curva, ó, né, a gente tem, né, no eixo X a velocidade do motor, tá, do rotor. E aqui nós temos a curva de torque, a força que ele é capaz de gerar. Tá? Então essa força ela é proporcional à corrente induzida, certo? E a corrente no estator, que é medida nessa linha em verde aqui, ó, é a corrente que vem da alimentação. Eu alimento o meu estator, né, com os cabos da rede trifásica ou rede monofásica, certo? E essa corrente ela vai ter o comportamento de reduzir à medida com que o motor aumenta a sua rotação. Tá? Então aqui na partida do motor, nós temos que essa corrente é bem alta, tá? Em torno de 7 a 7,5 vezes, né? 7,5 vezes a corrente nominal do motor. Então vamos supor que você tem um motor que ele, em velocidade nominal, né, ele opera a 2 amperes. Na partida, ele vai ter 7 vezes esse valor, então ele vai ter 14 amperes. Né? Então é uma corrente que ele não suporta por muito tempo. Tá? Então por isso que a partida ela tem que ser feita de forma eficiente, porque o motor trabalha numa sobrecarga muito forte na partida. Tá? Então aqui vamos tentar entender essas curvas analisando esse lance da indução. Tá? Como eu disse, aqui nesse ponto é o ponto de velocidade síncrona, ou seja, é o ponto da velocidade em RPM do estator. Tá?
Então vamos pegar o estator com 1.800 RPM como exemplo aqui. Nós temos um campo girante, né, rotacionando a 1.800 RPM. Tá? Se o rotor girar a 1.800 RPM, para a indução, para de ter força. Tá? Por isso que o torque, quando chega aqui na velocidade síncrona, ele vai tender a zero. Mas vamos lá, então vamos tentar entender a que velocidade o motor gira. Se você pegar o motor, né, ligar ele na energia, tá, ele vai tentar acompanhar o campo magnético girante o melhor que ele puder. Quando ele chegar na velocidade, ele vai acabar freando, né, por perder a indução, então não vai conseguir girar. Então ele vai ficar próximo da velocidade de indução e vai ficar ali girando numa forma que a gente fala de girando a vazio, né? Então ele vai estar girando a vazio, com RPM bem próximo ali do campo girante. Tá? E se você colocar uma carga nesse motor girando a vazio, como ele está com pouca força, né, porque ele está com pouca indução, porque ele está muito próximo da velocidade síncrona, ele vai desacelerar. Ao desacelerar, a gente caminha para trás aqui nessa curva, ele vai perdendo RPM. Então se a gente caminhar na curva do torque, ao perder RPM, vocês percebem que o motor ganha força. Tá? Por quê? Porque ele vai estar sendo cortado, né, por mais linhas de fluxo, vai gerar mais indução, vai gerar mais corrente, gerando mais corrente, ele gera mais força. Tá? Então ele vai ganhando força. Tá? Perceba que chega um ponto em que se você coloca carga demais, ou seja, ele vai desacelerando por excesso de carga, chega um ponto de torque máximo. E se você colocar mais carga, ele começa a ter um efeito ao contrário. Ao invés de ganhar força, ele começa a perder força. Tá? Então deve-se tomar cuidado ao tanto de carga que se coloca no motor, deve-se trabalhar, né, na carga que foi projetado o motor aí. Tá? Geralmente esse ponto de projeto da carga é em torno desse ponto aqui da curva, tá? Para que você possa ter uma margem, né, para frente e para trás, né, de trabalho, para variações da carga aí. Tá? Mas nunca deve se trabalhar neste ponto, né, que é um ponto crítico aí, onde se você aumenta, se a carga flutua um pouco, você começa a perder força no motor. Tá? Então geralmente trabalha sua carga neste ponto por aqui. Tá? E a gente tem que essa diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do motor, tá, é chamado de escorregamento. Tá? Então nós temos que escorregamento é a diferença entre a velocidade RPM do campo magnético e do rotor. Tá? E aí nós temos que cargas e perdas internas, por exemplo, atrito, geram escorregamento. Então as equações para a gente saber entender, né, essa rotação do campo magnético e a rotação do rotor é dada pela seguinte fórmula. Nós temos que a velocidade, né, em RPM do campo magnético é dado por essa equação, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então, por exemplo, se for um motor de 2 polos rodando alimentado por uma rede a 60 Hz, nós vamos ter 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 120 daria 3.600 RPM. Então, nesse exemplo de um motor de 1.800 RPM, nós temos um motor de 4 polos aí. Tá? E a gente tem que o escorregamento ele é a velocidade do campo girante menos a velocidade do motor, né, em porcentagem. Tá? Então a gente fala que o escorregamento é a porcentagem, né, de diferença entre a velocidade do motor e a velocidade do campo girante. Geralmente opera-se, né, com escorregamento aí de 2%, tá? Para estar trabalhando mais ou menos nesse ponto aqui da curva. Então um motor aí que gira com o campo a 1.800 RPM, o motor vai estar girando aí 1.760, 1.700 e pouco, 1.740, mais ou menos. Tá? Essa contagem de polos, ela é dada a cada par, né, de polos por fase. Então, por exemplo, aqui é um motor trifásico, certo? Nós temos a fase vermelha, a fase marrom, a fase azul. A fase vermelha ela tem 2 polos, este polo aqui, um polo norte e um polo sul. Essa fase marrom ela tem 2 polos, um aqui e um aqui. E a fase azul também tem 2 polos. Tá? Então, apesar de ter 6 bobinas aqui, certo? Este é um motor de 2 polos, tá? Porque se conta por fase. Tá? Se fosse um motor, né, monofásico, não teria nem essa bobina, nem essa, né? Não teria nem essas duas e nem essas duas. Teria só
esse polo aqui e esse polo aqui, ou seja, só teria duas bobinas e mesmo assim seria um motor de dois polos, porque se conta por fase. Tá? De forma que, neste exemplo aqui, ó, a gente tem por fase, olhando a fase vermelha aqui, ó, 1, 2, né, 3, 4 polos. Certo? Então seria um motor de 4 polos aqui. Então este motor aqui gira, o campo girante gira a 3.600 RPM, nesse aqui gira a 1.800 RPM. Tá? Neste último aqui, ó, nós temos por fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então este é um motor de 6 polos, certo? Então é assim que faz a contagem de polo, ela é por fase, ok? Então coisas a se atentar, tá? Por que essas curvas, por que a curva de torque ela tem esse formato? Tá? Inclusive vocês vão ver, a depender do material que vocês pegarem, vocês vão encontrar curvas de torque até com uma cara um pouquinho diferente. Isso se deve a características de construção do motor, né, o tipo de carga que esse motor vai operar. E por que especificamente ela tem esse formato não é o interesse da nossa disciplina. O que é interessante a gente saber a gente tem que trabalhar, que é importante a gente entender que a gente vai trabalhar perto do torque nominal, perto do torque que foi projetado, né, de forma que a gente tem uma margem para cima e para baixo para flutuações da carga. E a gente tem que entender que se aumentada for a carga, o motor vai perder velocidade até o ponto que ele não consegue recuperar. Tá? Então isso é importante a gente guardar essa informação sobre o torque. E a outra informação que é importante a gente guardar, importantíssima, é que a corrente ela é diretamente proporcional, né, à velocidade. De forma que se o motor perde velocidade, há um aumento de corrente. Então quando a gente fala em proteção contra sobrecarga de motor, o que a gente está traduzindo isso? A gente está falando em quê? A gente está falando que o motor está sobrecarregado porque tem muita carga nele, ele começou a perder força, ele começou a perder velocidade e isso faz com que haja um aumento de corrente. Então um sintoma que o motor está sobrecarregado é que ele está com uma corrente muito acima da corrente que ele foi projetado. Então você tem lá um motor que foi projetado para trabalhar a 2 amperes. Se ele está trabalhando a 4, pode ter certeza que tem carga adicional nesse motor. Tá? Ou ele está danificado e não está conseguindo exercer a força que ele foi fabricado para fazer. Então isso é importante a gente saber. A carga adicional, né, a alta corrente na partida é um problema que a gente não consegue evitar. A gente tem algumas formas de contornar esse problema, né, mas a gente tem que ligar o motor e na hora de ligar o motor vai ter uma corrente elevada. Vai ter alguns métodos da gente contornar esse problema. Usando software starter, usando inversor de frequência, usando partida estrela-triângulo. Só que essa corrente de pico, ela acontece só na partida, então ela é momentânea. Tá? A gente vai querer diminuir ela, mas ela é momentânea e não vai queimar o motor. Só que caso o motor esteja sobrecarregado, ou seja, operando mais ou menos numa velocidade como essa daqui, ó, ele vai estar sobrecarregado, vai estar com excesso de corrente, né, durante a operação, então durante minutos, horas, né, e isso sim vai fazer com que o motor venha a queimar. Tá? Então essa informação importante a se guardar deste gráfico aqui. Então nós vimos aí como é que é o princípio de funcionamento dos motores trifásicos. Vamos entender agora como é que é o princípio do motor monofásico. Tá? No motor monofásico a gente só tem uma única bobina. Né? Ele só tem uma fase, né? Então uma fase você tem uma fase e um neutro, né? Pensa aí na sua casa, tem uma fase e um neutro, 2 fios, e você conecta a fase numa ponta da bobina, o neutro na outra fase. Né? Você não tem como alimentar mais de uma bobina. E conforme a gente já discutiu daquele outro exemplo, né, se eu polarizo aqui como norte, né, esse rotor vai ficar parado aqui. Né, só tendo apenas uma bobina para energizar, eu não consigo fazer a rotação desse eletroímã aqui no meio. Né. Naquele exemplo que a gente conseguiu fazer a rotação, tinha uma outra bobina aqui, né, uma bobina verde aqui, ou era o exemplo do trifásico, onde tinha mais 2 bobinas aqui lateralmente, defasadas, né, com tensão defasada para conseguir fazer a rotação. Então, como que é feito no motor monofásico? No motor monofásico, o que é feito é gerado uma bobina chamada bobina auxiliar. Tá? Então, é feita uma ramificação da bobina principal do motor, gerada por uma bobina auxiliar. E como a gente não tem uma fase defasada da outra, né,
para gerar um gráfico como esse daqui, a gente só tem uma fase, né? Uma fase e um neutro, não tem uma outra fase defasada, a gente defasa essa bobina auxiliar utilizando um capacitor. Então é por isso que naquelas fotos, né, dos motores monofásicos a gente tem essa parte extra aqui em cima, né, onde tem um capacitor aqui dentro, e naquele outro que não tinha aparência tão diferente, né, em termos de carcaça, na caixinha lateral dele também tinha uma rede de capacitores. Tá? A gente sabe que o capacitor ele defasa, né, a corrente, certo? De forma que ele vai gerar essa bobina adicional, e aí a gente já estudou que com duas bobinas, né, e com correntes defasadas, né, no caso aqui a corrente defasada, vamos dizer assim, artificialmente, né, por esses capacitores, a gente consegue fazer aquela analogia e mostrar o campo girante e mostrar o ímã acompanhando o campo girante. A partir do momento que o motor deu a partida, essas bobinas aqui não precisam mais estar presentes. Tá? As bobinas adicionais elas não precisam mais estar presentes. O próprio movimento inercial do motor, né, a própria inércia de movimento dele, consegue fazer ele continuar girando. Então, por conta disso, os motores monofásicos também têm uma chave desta aqui, uma chave centrífuga, que ela, a partir do momento que o motor ganha velocidade, ela recolhe essa bobina auxiliar, formada por capacitores, tá? E o motor gira apenas com a bobina aqui em vermelho, certo? Então essa é a principal diferença, né, de monofásicos e trifásicos. Então se a gente analisar aquela questão, né, que eu comecei a aula com ela, mostrando dois motores com o mesmo índice de proteção, ou seja, teoricamente as carcaças têm a mesma qualidade, com a mesma potência, meio cavalo, mas o motor monofásico ele é muito mais pesado do que o motor trifásico. A gente consegue entender fácil por quê, analisando o princípio de funcionamento. Enquanto o motor trifásico ele tem 3 vezes mais bobinas para gerar um campo magnético girante, e é o campo girante que faz rotacionar o rotor, tá? A gente vê que no motor trifásico a gente tem um fluxo magnético, né, completo, muito mais preenchido, né, com muito mais linhas de campo, fazendo um movimento mais suave, né, e justo do rotor aqui no sistema. Enquanto no motor monofásico, a gente tem o rotor ganhando força quando ele passa pelos polos, né, então ele passa pelos polos, ele ganha um impulso, ganha um empurrão, só que no meio do caminho, entre um polo e outro, demora bastante, né, dentro da rotação do motor, para ele ganhar um novo empurrão. Né? Então ele ganha um empurrão aqui, viaja por inércia, ganha um outro empurrão aqui, viaja por inércia, ganha um outro empurrão. Então é um motor de menor eficiência. Enquanto no motor trifásico ele ganha um empurrão aqui, ganha outro aqui, vai ganhando empurrão ao longo, né, do percurso com mais frequência, porque as linhas de campo têm um fluxo maior. Tá? Então por isso que a gente tem um motor trifásico sendo mais eficiente. Então você consegue maior potência com menor tamanho e, portanto, menos peso aí. Apesar de ter bobinas a mais, você consegue fazer ele menor, porque o fluxo do campo magnético girante é mais intenso, é mais forte. Tá? Por conta disso também, você não tem motor monofásico, é muito raro, né, motor monofásico de potências maiores, né, potências maiores acima de 3 cavalos, etc. Você já não tem motores monofásicos, porque eles perdem muita eficiência e acaba sendo muito custoso, tá? Energeticamente. Então, a aula de hoje termina por aqui. Essas foram as referências que eu utilizei, tá? E ponho-me à disposição para tirar qualquer dúvida. Até a próxima.